Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso bate-papo. Hoje vamos falar sobre o tema muito emocionante, a corrida de kart. E para quem não está familiarizado, de kart é uma forma de automobilismo onde os participantes competem em pequenos veículos chamados de kart. E esses karts são leves, rápidos e proporcionam uma experiência única de pilotagem. É uma excelente maneira de se divertir e desenvolver habilidades de condução, e muitos pilotos profissionais começam nas suas carreiras nas pistas de kart. E para nos ajudar a entender mais sobre esse mundo das corridas, temos a honra de receber o Kleber Daniel, um talentoso corredor de kart e também músico. Já esteve na outra, né? Outra vez, né, Kleber? E seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, Jane. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Hoje vamos falar de uma coisa diferente, né? Aquela outra live falamos de música, e hoje a gente vai falar da minha outra paixão, que é o automobilismo e o kart, né? E eu gosto muito de automobilismo já há muito tempo, e depois comecei a correr de kart, aí a paixão ficou mais intensa ainda. Para começar, né? Conte um pouco sobre você e como se envolveu tanto no mundo das corridas, né, quanto na música, né? Então, na verdade, da outra vez eu contei aqui o meu envolvimento musical, que já dura 35 anos aí, vamos dizer assim, né? A gente ficou meio receoso de falar a idade, mas agora não tem mais receio não, porque os cabelos brancos já estão aqui, né? Então não tem jeito. Mas no automobilismo eu comecei, eu acho que como todo brasileiro que começou a assistir as corridas de Fórmula 1, né? Principalmente na década de 80, né, 90, que tinha os pilotos brasileiros lá andando em alto nível, né? Como Emerson Fittipaldi, que correu nos anos 70, início dos anos 80, o Nelson Piquet, que foi tricampeão, o Emerson foi bicampeão, e depois o Ayrton Senna, né, no final dos anos 80 e início dos anos 90. Então, e eu comecei a curtir mais no final dos anos 80 e início dos anos 90, que era mais a época da minha adolescência, e eu cheguei em uma época que eu curtia tanto, que eu assistia tanto as corridas de Fórmula 1, que eu comecei a gravar. Então, sabe quando você tinha aquelas corridas no Japão, que o Senna corria? E o Japão, aqui para o Brasil, era de madrugada, né? Então, e eu ficava com medo de não conseguir acordar para assistir a corrida. E aí eu comecei a gravar. Naquela época era fita cassete, né? Videocassete. Eu comprava aquelas fitonas, né? De videocassete que a gente alugava na locadora, lembra disso, né? Que se você devolvesse a fita sem rebobinar, você levava multa, né? Mas a gente comprava aquelas fitas virgens para gravar. E eu gravava 3 corridas por fita. E então eu deixava para gravar as corridas do Japão e da Austrália. E eu gravei as corridas de 93, isso eu lembro, nossa, vividamente, assim. Foram as 2 últimas vitórias do Senna na McLaren, né, naquele carro lendário, vermelho e branco. E depois passei a assistir todas as corridas. Apesar do Senna ter falecido logo depois, em 94, a maioria dos brasileiros parou de assistir corrida de Fórmula 1. Eu não, eu segui, né? Claro que, logicamente, muito sentido, né, por ele ter falecido, mas a paixão pelo automobilismo foi mais forte. Então, dali em diante, eu nunca mais parei. Depois fui assistir Fórmula Indy, aí comecei a acompanhar outras categorias, né? E sempre sonhei um dia de estar nesse meio, de correndo mesmo, né? Do outro lado da tela, né? Correndo. Claro que Fórmula 1 não dava, né? Nem Fórmula Indy. Mas pelo menos correr de kart. Mas depois de muito tempo, em 2019, que surgiu a ideia, um convite de um amigo de começar a correr de kart. Mas aí a história é bastante longa. Vou deixar para as outras perguntas que você vai fazer. Você lembrou bem, né? Eu gostava muito de assistir o Ayrton Senna, né? Tanto que para mim a corrida da Fórmula 1, para mim acabou assim que ele desencarnou, né? Faleceu.
Então, Sim, para mim, perdeu todo o sentido da corrida Fórmula 1. Aí eu lembrei logo do Rubinho Barrichello, né? Não sei se você lembra, né? sim, sim, claro. São assim. Eu aposto que eles começaram assim também, né? Pela corrida de carros, né? Deve ser, né? Deve ser um tipo, Sim, uma fase, né? É uma fase. Não é isso? isso. Na verdade, assim, todos os pilotos que chegam à Fórmula 1, eles começam no kart. Só que eles começam desde criança, lá pelos seus, depende, lá pelos seus 7 anos, 6 anos de idade que eles já começam. Né? Os pais já veem que o cara é meio prodígio, já tem o talento para aquilo, e já compram um kart para o moleque, né? E o kart não é uma coisa barata, né? Porque esses karts de competição, diferentes dos que eu ando atualmente, não são de competição o que eu ando, não são amadores, mas esses moleques que começam desde cedo, eles já compram karts de competição. Então eles já vão competir, por exemplo, Campeonato Paulista aqui em São Paulo, Campeonato Carioca aí no Rio de Janeiro, Campeonato Brasiliense lá em Brasília e assim por diante. Depois vão para o Campeonato Brasileiro e aí vão subindo, né? Só que assim, é uma união por dia que eles têm que matar. Eles têm que ser campeão de tudo, né? Para depois chegar num campeonato mundial de kart, ser campeão ou vice, ou sei lá, terceiro, quarto, ir lá para a Europa. E depois ir aí eles vão para o chamado campeonatos de Fórmula, né? Daí tem as fórmulas. Já teve diversos tipos de Fórmula. Hoje, atualmente, tem a Fórmula 4 aqui no Brasil. E depois eles vão lá para as fórmulas da Europa. Hoje tem a Freca lá na Europa, depois vem Fórmula 3, Fórmula 2 e finalmente o último degrau, que seria a Fórmula 1. Isso na Europa. Depois vem o automobilismo americano, que lá você tem a Indy Lights, IndyCar Series, a Indy, que hoje é a Fórmula Indy, IndyCar Series. Aí tem os campeonatos de protótipos, que esses campeonatos de 24 horas, sabe? Esses carros cobertos de 24 horas e tal. Inclusive tem a 24 horas de Le Mans. Então, quer dizer, tem uma variedade. Tem o Rally Dakar também, que está até ocorrendo atualmente. Então, tem uma variedade de modalidades e o piloto, desde criança, ele vai escolhendo essas modalidades. E o kart lá de competição que eu estava falando, o molecada começa cedo e esses karts são muito potentes, né? Eles são karts de dois tempos, motor dois tempos que a gente fala, que é aquele kart que tem óleo na gasolina, né? Então ele é muito mais potente e ele chega, dependendo da pista, ele chega a 150, 120, 150 km por hora, alguns até 180. Você falou do Rubinho, o Rubinho ele anda de kart até hoje. Inclusive, os filhos dele começaram também no automobilismo, no kart, e ele vai lá para a Europa andar de kart. Eu já vi uma corrida que o Rubinho correu agora faz pouco tempo. Ele largou lá atrás em 40º, não sei quanto. Na primeira volta, ele já estava em 15º. Então, o cara corre para caramba até hoje. E o Rubinho foi um cara também que, infelizmente, injustiçado na Fórmula 1, porque ele pegou justamente depois do falecimento do Senna, a torcida brasileira jogou toda a responsabilidade em cima dele, mas ele ainda não tinha maturidade, não tinha carro para poder ser um campeão. Só mais tarde que ele foi para a Ferrari e tal, né? Então foi bastante complicado assim a situação do Rubinho. Depois veio o Massa tal, mas não fez o mesmo sucesso que os outros três nossos pilotos lá da Fórmula 1 fizeram. É mais ou menos isso, assim. Não sei se eu falei até demais. Não, que isso. Eu tenho um vídeo, né, da sua corrida e gostaria de mostrar. Posso? Pode, claro. À vontade. Bandeira branca para o líder. Última volta para ele. Vamos acompanhar ele. Kleber Daniel vem para a vitória da primeira bateria da categoria. Vê, não perde mais porque está muito na frente. Vem radiante ali para a última volta. Kleber Daniel vem trazendo seu kart número 13 para a vitória da primeira bateria da categoria B. Vem contornando a última curva agora. Bem baixo. A linha de chegada. Vem ele, Kleber. Kleber Daniel não. Na segunda posição. Brasil! Só faltou você estar com a bandeira do Brasil aí, né? Só voltou, né? E o que você sentiu ao participar dessa corrida? Então, essa corrida aí, eu estou tentando lembrar de cabeça aqui qual é a data dela, qual foi o campeonato.
É assim, o campeonato que eu participo é um campeonato amador chamado Copa Roda Presa. Olha só o nome do campeonato, hein? Copa Roda Presa. Já é típica de um campeonato amador. E nós corremos em vários cartódromos aqui do estado de São Paulo, né? Esse cartódromo aí é um cartódromo chamado Kart Z, que fica no município de Agudos, a 10 quilômetros de Bauru. Bauru, município conhecido aí, o pessoal deve conhecer aí no Rio, né? E é um cartódromo bem curto, vocês viram ali, você viu é um cartódromo cheio, uma pista cheia de subidas e descidas. Foi em 2021 a última prova última corrida do campeonato daquele ano, 2021. Naquela época o campeonato nosso tinha categoria A e B, eu estava ainda no início, então eu estava na B, e eu ganhei, foram 2 corridas naquele dia, eu ganhei essa corrida, a primeira, e daí nós tínhamos o grid invertido, que quem ganhasse a corrida, largava em último na segunda corrida. Eu larguei em último, depois cheguei em segundo, naquele mesmo dia. Então, fui primeiro e segundo, fui para o pódio 2 vezes naquele dia. Eu falei, nossa, eu tenho os troféus aqui dessas 2 corridas, guardo com carinho até hoje. Então, assim, é uma sensação, né, que não tem palavras, né? E depois, terminou aquela temporada 2021, eu fui terceiro colocado no campeonato e os 3 primeiros subiam para a categoria A. E no ano seguinte eu fui para a categoria principal. E desde então estou na categoria principal, desde 2022. Mas é uma sensação sensacional. Mesmo ganhando na categoria de acesso, né, que a gente fala, é sensacional. Você ganhar a corrida. Só que tem aquela questão também. A gente tem uma questão no kart amador, que os karts eles são alugados do cartódromo. Os karts não são nossos, tá? A gente não tem kart próprio. Tem alguns colegas meus que têm, mas a gente não usa kart próprio ali no cartódromo. A gente tem o kart do cartódromo. Então a gente chega lá, sorteia os karts. Então o sorteio número 13 ali que apareceu para mim foi sorteado. Pode ser que aquele kart esteja bem regulado e um outro esteja muito mal regulado. Então vai dar sorte. Eu tive sorte naquele dia, que os 2 que eu peguei estavam muito bem regulados. E aí eu ganhei uma corrida e fui segundo na outra. Então, e tem dia que eu pego péssimo kart e chego lá atrás. Então, assim, é muito variável o campeonato e esse que é legal, porque aí fica imprevisível, né? Então é muito da hora. A sensação é sensacional. Esses troféus que estão aí atrás de você são os troféus que você ganhou aí. Isso, esses troféus aqui são os troféus que eu ganhei nesse tempo que eu estou no kart, né? Foi desde 2019 que eu estou no kart, que eu comecei, então até hoje, né? Esse ano ainda o campeonato não começou, 2025, mas de 2019 a 2024. Então foram 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 campeonatos, né, que eu corri. Eu não ganhei tantos troféus assim ainda, apesar da estante estar quase cheia aqui, são 4 andares aqui, mas tem alguns que os troféus são bastante grandes, então ocupam bastante espaço. Mas assim, e são de 2 campeonatos, porque tinha um outro campeonato lá nesse kart Z, chamava Fórmula Z, de um outro amigo nosso, chamado Rafael Pedroso, que ele infelizmente acabou falecendo no início desse ano, mas ele deixou um legado aí para nós, os kartistas aqui da região. Então os troféus dele estão aqui também, os troféus do campeonato dele, que eu também ganhei no campeonato dele. Então, assim, a sensação de você ganhar um troféu é demais, por quê? Porque, assim, por exemplo, no Roda Presa, nós somos hoje, esse ano vão ser 26 pilotos, e só os 3 primeiros de cada corrida que ganham o troféu. Então, quer dizer, é muito difícil ganhar troféu. É muito difícil. Então, quando você ganha, você tem que, né, comemorar mesmo. Tem que comemorar, né? Tem que colocar uma bandeirinha e ganhei, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza, né? Eu tenho um recadinho aqui para passar para o nosso público. E você quer ser o nosso patrocinador, né, do nosso canal Bate-Papo? Entre em contato pelo link que aparecerá aqui no primeiro comentário, ou aponte a sua câmera aqui no QR Code e junte-se a nós, alcance, né, para a gente alcançar o público engajamento, né, ter um público engajado, interessado nesses assuntos, né? Obrigada, Glenn. Obrigada. Mas temos que pedir, né, até mesmo para o nosso tempo, né? Claro. Patrocinador para o nosso tempo, outras coisinhas mais, né? Com certeza. Temos muita novidade aí, o bate-papo está cheio de novidades que vai ficar
Assim, muito bom. Vai ficar muito bom. Então, quais são os maiores desafios que você enfrenta como corredor de kart? Então, eu acho que o maior desafio é o físico, né? O preparo físico, porque o pessoal acha que correr de kart é só sentar no kart, acelerar e pronto. E não é isso. Eu também achava. Quando eu entrei, comecei a correr de kart, que me convidaram, eu fui até o kartódromo junto, assim, sem preparo nenhum, totalmente despreparado. Achei que falei, vou sentar no kart e vou acelerar. Eu saí da corrida, quase desmaiei, porque eu não tinha preparo físico, estava bem acima do peso, né, totalmente desregrado em termos físicos, não fazia exercício físico nenhum, nada. E assim, a alimentação, né, totalmente desregrada, e ainda fomos correr num domingo, na hora do almoço, sem almoçar, sem tomar café da manhã, né, e num sol de rachar. Então, e sem preparo nenhum, então era um pedido para passar mal. Então, quando eu levantei do kart, senti tontura, se é que eu posso falar isso aqui, Claro. mas aí passou um tempo, naquele ano, eu não conseguia competir, assim. Eu estava aprendendo ainda, mas eu falei, eu preciso começar a competir, porque eu só chegava lá atrás. Falei, preciso começar a competir, porque eu estou fazendo aqui, vou ficar só aqui atrás. Então eu fui fazer um programa, a minha esposa até já tinha feito com um médico aqui da cidade, como é que chama aquele médico? Agora fugiu, eu faço com ele até hoje, mas fugiu a especialidade dele. Quando a gente quer falar, foge, né? Nutricionista? Não é nutricionista, é um médico mesmo. Ele não é, como é que é? Eu já sei o que é. Eu fugiu também. Fugiu agora. Fugiu. Inclusive tem consulta com ele. Outro nome. Obstetra não, é outro nome. Parecido com isso, não é? Isso. Eu esqueci. Segunda-feira eu tenho consulta com ele e esqueci. Desde que eu comecei no kart, eu faço tratamento com ele. E aí eu fiz um tratamento com ele de regrar a alimentação, começar a fazer exercício físico e tal. De vez em quando eu dou uma relaxada, né? Isso é normal. Mas aí eu consegui perder o peso. Quando eu entrei no kart, eu pesava 93 quilos. E eu consegui chegar, hoje eu estou na faixa de 75, mais ou menos. Cheguei a pesar 70 já. Mas assim, e aí melhorou demais, né, o desempenho e tal, e melhorou a questão de você aguentar uma corrida, porque não é fácil aguentar uma corrida debaixo de sol, né, tem cartódromos, tem pistas que são muitas curvas, então você tem que fazer muito esforço no braço, você sai com a cintura aqui, por exemplo, doendo muito, né, porque o kart ele não é confortável, né? Ele não tem suspensão, né? Ele não tem amortecedor igual um carro normal, a direção ele é dura, ela não é uma direção hidráulica, nada, né? Ele não tem câmbio, porque é só acelerar e frear, mas mesmo assim, as freadas são fortes, porque você acelera numa reta, e depois você chega numa curva, você tem que frear forte e já fazer a virada, e é uma corrida, às vezes, longa. Por exemplo, a maioria das nossas corridas são de meia hora, só que nós temos 2 corridas no mesmo dia. Então é 1 hora de corrida, tem um intervalinho e depois a gente vai correr de novo. Então é 1 hora de corrida. E tem cartódromo aqui no estado de São Paulo, que são cidades que a temperatura chega a 40 graus, na pista chega a 45, 50. Né? Por exemplo, nós temos uma cidade aqui chamada Birigui, que é perto de Araçatuba, pelo amor de Deus, lá a temperatura olha, eu falar para vocês, escaldante, né? Vocês acho que do Rio já estão mais acostumados a temperaturas mais altas, né? Mas nós aqui do sudoeste do estado, aqui é um pouquinho mais fresco, mais frio, então realmente, então eu acho que esse é o maior desafio, é o físico. É você aguentar uma corrida inteiro, né, não desidratar e ter preparo físico para chegar, para fazer um campeonato legal em todas as corridas. Já tive algumas corridas, mesmo depois fazendo tratamento, eu já tive algumas corridas que eu passei mal. Assim, naquele dia eu não fui preparado. Tem a questão também do álcool, né, se você... não é que é proibido beber, você pode beber, claro, mas, por exemplo, no dia anterior à corrida, é bom não beber. Por quê? Porque se você beber, e principalmente em excesso, aí você vai chegar, por exemplo, de ressaca para correr no outro dia, e aí você não vai ter preparo para correr, né? Você vai praticamente
é bom não evitar, né? Apesar que às vezes a gente mesmo não respeita isso daí. Né? Até mesmo que o kart também é um carro leve, né? Então eu acredito que deve voar fácil, não voa, não. Assim. Sim, é que assim, como falei lá um pouco mais atrás, os karts profissionais, eles chegam àquela velocidade que eu falei, 120, 150, dependendo do kart, até 180. Os nossos karts que são amadores, eles já são karts menos potentes, né? Então, eles chegam a, no máximo, 80, 90 km por hora. Justamente por isso, porque, por exemplo, nós corremos em campeonato, mas a maioria que corre nesses karts, maioria não, mas muita gente que chega no kartódromo, ele não está em campeonato, ele chega lá, passou no kartódromo e fala assim, quero dar uma voltinha, e vai correr no mesmo kart. Esses karts, ele tem um borrachão em volta, para proteger justamente de batidas, tal, se um bate no outro, tal. O kart profissional não tem esse borrachão, né? Se você bater um no outro, é que nem bico de carro de Fórmula 1, se bater, quebra o bico e acabou, né? Daí você tem que passar no box, trocar o bico e tal. É igual a Fórmula 1. Agora, no nosso, não. Tem o borrachão. Então, o borrachão, ele protege. Então, assim, ele é mais seguro nesse sentido. Então, ele tem menos potência justamente para evitar acidentes em relação a pessoas normais como nós, né? Pessoas que não são profissionais de corrida, de automobilismo, né? Aí também tem que beber bastante líquido, né? Bastante água para não poder não sentir mal, né? Porque no calor... Sim. Quando tá muito calor, ninguém merece. Principalmente quando tá muito frio também, é outro dilema, né? Sim, mas, por exemplo, a gente prefere o frio do que o calor, em excesso. Porque se tiver frio, a gente já correu à noite, por exemplo. À noite o problema é a visibilidade. Às vezes, mesmo tendo postes luminosos no kartódromo, mas o kart ele não tem farol. É igual a Fórmula 1, não tem farol. Então, às vezes você não enxerga determinados pontos da pista. Mas o problema no frio, o frio é o vento, mas o vento não faz muita diferença. Tem outro problema, chuva, né? Que nem hoje aqui na minha cidade tá chovendo pra caramba. Se fosse correr de kart hoje, nossa, seria um caos. Chuva é igual a Fórmula 1. E não tem como. E não tem como correr, né? Não tem. Não tem. Dá pra correr. Só que assim, é aquele caos. Você não sabe assim, o fim da corrida é quem sobreviver na pista, quem ficar na pista. Não é quem ultrapassar, quem for o melhor, é quem ficar na pista, quem não rodar. Esse é o que sobrevive. E um detalhe, nós no kart amador, nós não trocamos pneu, o kartódromo não troca o pneu, nós corremos com o pneu liso na chuva. Nossa. O mesmo pneu do seco é o pneu de chuva. Então é mais ainda aquilo que dificulta a pilotagem na hora da chuva. E também tem que ter um preparo físico e mental também muito bom, né? Por isso que também não pode beber, né? É aquele negócio, se não beber, não dirija, né? Exatamente. Tanto é que os kartódromos não permitem que os pilotos no dia anterior, se o cara bebeu, logicamente no outro dia ele pode até correr, mas ele vai correr de ressaca, até tudo bem. Mas aí é uma questão que vai prejudicar o desempenho dele. Agora, se o cara bebeu ali na hora, antes da corrida, e o kartódromo, algum fiscal pegar, ele não vai correr. Ele não corre porque não é proibido correr. Depois que ele correu, tudo bem, ele pode beber o que ele quiser, mas não pode correr. Tanto é que tem muitos pilotos, por exemplo, que levam cerveja sem álcool para tomar antes da corrida e depois também toma daí com álcool ou sem álcool depois da corrida, para não ter esse tipo de problema. E você falou do preparo mental, isso é muito importante na questão da, assim, o cara tem que ir tranquilo, né? Não pode ter brigado com a mulher no dia anterior, com a esposa ou o esposo, né? No caso da mulher que tá correndo. Né? Não pode descontar, não pode descontar na corrida, né? Exatamente, tem que ter tido um dia tranquilo, né, no trabalho, por exemplo, se for correr numa sexta-feira. A gente, por exemplo, corre só no sábado, daí já é mais tranquilo. No sábado você tá mais sossegadão e tal, né, já vai viajar lá. A gente viaja muito para correr, porque aqui na nossa região não tem cartódromo direito, então a gente tem que ir para longe para poder correr. Então, a gente já vai aí batendo papo e tal, e depois vem a resenha, né, na volta vem a resenha do que aconteceu na corrida. Você bateu em mim, você me fechou ali, você não sei o quê. Nossa, daí vem
todas essas histórias. Presta atenção, dirige, Presta né? atenção, você bateu em mim lá, não sei o quê. Tem umas histórias que rendem, por exemplo, da primeira corrida do ano passado até agora. Até agora o cara tá comentando, não, você bateu em mim, não te perdoo, não sei o quê. Até hoje. Tem essas cobranças, né? Ô, fulano, pô, você quase me bateu, você quase, né? Ou se tem. É assim, é amador, é uma brincadeira, é um campeonato que a gente não tem premiação em dinheiro, é só os troféus. Inclusive, a gente paga até por esses troféus, né? Porque a gente tem uma mensalidade e tal, uma inscrição, né, para o campeonato. Então a gente paga, mas assim, ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Né? Você acha? É uma competição, ninguém quer perder. Ninguém quer chegar em último para depois aguentar o sarro lá, aguentar o chaveco lá depois lá fazer um churrasco. Ah, tá vendo? Você chegou em último, não sei o que e tal. Né? E quando tinha categoria B e categoria A, hoje não tem mais, hoje é uma categoria única, mas quando tinha, na categoria A, os 3 últimos colocados do campeonato eram rebaixados para B. Você imagina a tiração de sarro depois, né? Ah, você foi rebaixado, tá vendo? Não sei o quê. E aí, nossa, mas é muito legal. É muito legal mesmo. Nós temos 7 minutinhos, vamos fazer o seguinte. Para a gente não ter problemas, que eu ainda tenho umas 2 perguntinhas. E também tenho as considerações finais e tudo. Vamos fazer o seguinte, a gente encerra e a gente retorna. Pode ser? Certo. Pode, claro. Tem algum piloto, né, ou equipe que você admira, que te inspira? Sim, com certeza. O piloto que eu admiro é esse aqui, ó. Vou mostrar. Ayrton Senna da Silva. É esse daqui. Eu acho que a maioria de quem gosta de automobilismo, né, não só quem gosta, o brasileiro em geral é o ídolo, né, do brasileiro em geral. Apesar de ter os brasileiros que gostam dos outros pilotos, o Emerson Fittipaldi, que eu também gosto muito, né? O Piquet, eu já não sou muito fã do Piquet, nada pessoal, mas o Ayrton Senna é o meu ídolo principal, tanto que eu tenho o funquinho dele aqui, né? Tá para chegar mais um ainda, que é o da Lotus, que é aquele macacão amarelo, né? Esse aqui é o da McLaren, e também tenho a miniaturazinha da McLaren dele, né, da época da McLaren vermelha e branca, né? E esse aqui eu guardo com muito carinho, não sei se dá para ver, tem até o capacetinho dele aí, ó. Nossa, que lindo. Capacetinho do céu. Lindo, lindo. É sensacional. E então esse é o meu ídolo, o Ayrton Senna é o piloto que eu me inspiro, assim. Claro que eu nunca vou chegar aos pés do que ele foi, né? Até muito nunca vou chegar aos pés até dos pilotos piores, muito piores do que ele, mas, assim, o automobilismo é algo que realmente é apaixonante, porque, além da competição, você tem a questão das amizades que você faz, né? São muitas amizades que eu fiz no kart, muita gente que eu não conhecia, né? Assim, inclusive da minha própria cidade, que não é uma cidade grande, né? A Avaré aqui nós temos na faixa de quase 100 mil habitantes, então não é uma cidade tão grande, e tinha muita gente que eu não conhecia, que eu fui conhecer no kart, né? Levei o meu irmão mais novo para o kart, tanto é que tem uma história, não sei, é até legal contar, tem uma história que eu e ele estávamos meio afastados, sabe? A gente não estava meio conversando muito naquela época, e um dia ele viu uma postagem minha, eu entrei no campeonato, ele viu uma postagem no Facebook, ele falou, entrou em contato, como é que faz para entrar, tal, para correr? Eu falei, não, você entra no campeonato, tal, mas eu não botei muita fé que ele ia, não. Aí um dia ele apareceu lá para ir para a corrida, a gente ia de van, né? Ele apareceu no local marcado lá e foi, e começou, e a partir daí a gente se reaproximou. Então tem essa questão também de reaproximar as pessoas, sabe? Mas também tem uma questão de, às vezes, de causar uns certos atritos lá, né? Principalmente questão de pista, às vezes um discute com o outro, né? Às vezes, mas também é aquele negócio, tem que ficar na pista. Depois, amizade, né? Normal, tem que voltar normal. Apesar que às vezes também vai para fora da pista, já aconteceu. Né? Mas não deve acontecer isso, não deve acontecer. Não pode descontar, né, gente? Por favor, né? Não desconte. De jeito nenhum. Não desconte, pelo amor de Deus.
E quais são as principais lições, né, que você aprendeu ao longo da sua trajetória no kart? Então, eu aprendi assim que, primeiro, quando você começa a correr, não vai achar que você já vai ganhar corrida nas primeiras corridas que você disputa. Não vai acontecer. É muito difícil. A não ser que seja o que a gente chama de ET. A gente fala assim, quando um cara chega já e começa já a se despontar, é o tal do ET. É o cara que tem aquele... É tipo um Ayrton Senna da vida, sabe? Mas é muito difícil. Você vai ter que começar o aprendizado, né? É uma questão de aprendizado. Você vai começar, até que chegue o seu primeiro pódio. Depois de um tempo chega a primeira vitória. Depois de um tempo chega você subir de categoria. Depois de um tempo chega você ficar entre os 5 primeiros do campeonato. Depois chega um tempo você vai disputar os 3 primeiros do campeonato para um dia você talvez ser campeão. Né? Então, assim, é uma trajetória que não se dá salto, você vai subindo os degrauzinhos aos poucos, né? Então, e tem gente que, assim, eu já vi muita gente que entra, começa a correr e vê que não consegue competir e o cara já desiste. Ele fica com vergonha, né, de ficar correndo lá no pelotão de trás e ele já desiste, que ele já chega abafando, não, porque eu vou ganhar, porque não sei o quê, e não é assim que funciona. Então, você tem que chegar, né, mais, né, humilde, e eu aprendi isso, que você tem que ter bastante humildade para reconhecer as suas limitações também, porque a gente tem limitações, né, não são todos os pilotos que vão ser campeões, eu penso assim, não são todos, tá, mas, assim, se você acreditar em você mesmo, você pode ser campeão, mesmo que os outros achem que você não vai ser, né? Isso pode acontecer também. Nós temos um caso, por exemplo, o fundador do nosso campeonato, esse campeonato nosso, Roda Presa, ele tem, este ano, está completando 16 anos de campeonato. E o fundador do nosso campeonato está desde o primeiro ano. Ele nunca foi campeão. Nunca foi. Então ele está até hoje lutando para ser campeão. Ele foi 3 vezes vice-campeão. 3 vezes. E ele está lutando até hoje para ser vice-campeão. Então, assim, isso prova a seriedade do campeonato, assim, que não é para favorecer um ou outro, né? Então, eu acho que uma das principais lições que eu levo do kart. A outra lição é a questão da saúde, que eu te falei anteriormente, né? Questão da saúde, você aprender a se regrar, fazer exercício físico para você aguentar a corrida, né? E a outra questão, falando uma terceira, seria, vamos dizer assim, para quem gosta de adrenalina, né, que é o meu caso, então você, assim, aprende a desestressar, porque quando você está no kart, sentado ali, você não pensa em outra coisa. Você esquece todos os seus problemas, você esquece que você é casado, que você tem filhos, que você você esquece tudo, você não lembra de nada, você está ali focado em chegar na melhor posição possível, né? Então, é isso. Então, é o foco, né? De você tá ali realmente acreditando que você pode chegar lá. Nessa questão, né, eu até entendo, porque tudo na vida a gente tem que ter paixão, né? E uma das minhas paixões que eu descobri agora, tem pouco tempo, né? O bate-papo que eu criei, né? O bate-papo. Assim, é uma terapia para mim, porque é divino. Não pensa que é fácil, não, porque não é. Não é. Com certeza. Acho tudo que dá trabalho, né? Todo início, e você às vezes convida, e a pessoa não faz pouco, mas fala assim, para mim não dá, que não sei o quê. Então, a gente não pode desanimar, né? E a gente tem que persistir. E como Com você certeza. falou dele, né? Ele não é persistir, é porque ele gosta mesmo e tá correndo, ele sonha, né? E quem sabe um dia ele vai ser. E se não for também, valeu também pela corrida, pela experiência, né? Claro, com certeza. E sem falar que no caso dele, ele é o
o fundador e idealizador e organizador do campeonato. Então, quer mais que um campeão do que isso, né? Então, mas eu acredito mesmo assim que ele será campeão um dia. Eu acho que no caso desse nosso amigo, ele se chama José Adriano, ele vai ser campeão. Você vai ser campeão um dia, viu, Zé? Falando aqui que ele vai assistir esse vídeo aqui, com certeza que eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar no grupo nosso do kart lá. Ele vai assistir esse vídeo e eu acredito que ele vai ser campeão. Quem sabe esse ano? Quem sabe? Quem sabe? E se quiser também participar do bate-papo também, venha embora para conversar, porque a gente vai bater papo. Né, com certeza. Então, vamos até criar uma turma do kart, vamos conversar. Vamos embora. Eu tenho uma curiosidade. A mulher também, ela também participa dessa corrida? Então, no nosso campeonato, nós não temos no momento nenhuma mulher. Só que não é proibido, pode correr sim. É que depende do interesse, né, da vontade e tal. Já tivemos no Campeonato Fórmula Z que eu te falei, lá do pessoal de Agudos, Bauru, já teve uma categoria que era só de mulheres. Então elas corriam entre elas. Mas também já aconteceu na Copa Roda Presa, não na minha época, mas segundo relatos que eles falam, que já teve mulher que correu com eles, mas corria junto. Desculpa. Tudo junto. Corria todos juntos, ela competia junto com eles, né? Mas é uma questão assim, depende do interesse. Então, a gente tem, por exemplo, as esposas que vão assistir as corridas e tal, e pode um dia surgir novas interessadas, né? Mas às vezes, às vezes é um negócio meio bruto, né? Porque o kart é um negócio meio bruto, né? Às vezes tem umas batidas, tem uns acidentes. Então, às vezes, algumas mulheres ficam um pouco meio receosas. A gente sabe que as mulheres são mais cuidadosas no volante, né? É uma característica das mulheres ser um pouco mais cuidadosas. A gente fala isso na questão do trânsito de rua e tal. Por isso que nos acidentes que ocorrem, a maioria ocorre com os homens, né? Porque os homens, a gente é muito menos prudente do que vocês, mulheres, né? As mulheres são muito mais prudentes, né? Então, nas corridas, eu acho que talvez no início as mulheres vão sentir um pouco essa questão do cara querer passar com tudo e não tá nem aí, né? Então talvez seja por isso que muitas mulheres não ficam um pouco receosas, têm um pouco de medo de fazer parte da galera, entendeu? Então, mas não é proibido não, pode correr sim, tranquilamente. Eu tô até imaginando, né? Vamos supor, eu tô correndo. Aí passa um cara e fala, ei! Não vai dar, né? Então, tem essa questão também. Por exemplo, vamos dizer, minha esposa vai correr. Aí vai lá, um cara bate nela. Aí já tem aquele negócio de tomar as dores, sabe? Então tem essas questões aí. Por exemplo, como eu falei, corre eu e meu irmão, e corre mais dois irmãos amigos, e tem também um pai e filho que corre no nosso campeonato. Só que nesse caso, todo mundo ali baixou a viseira do capacete, acabou, não tem irmão, não tem pai e filho, acabou esse negócio, aí vai embora, né? Quer dizer, não tem essa de ficar protegendo nada. Então, assim, é disputa mesmo, acabou, não tem essa. Então, mas a questão feminina, eu acho que no futuro vai começar a aparecer mais meninas interessadas aí, principalmente porque hoje nós temos a Fórmula 1, hoje ela está muito mais aberta, tem muito mais mulheres assistindo, por causa da Netflix, do Drive to Survive lá, né? Aquela sériezinha lá que tem, e também tem aplicativo hoje da Fórmula 1 e tal. Não, a audiência, na minha opinião, em termos mundiais, aumentou muito, bastante, principalmente o público jovem, e o público feminino também. Você pode ver, só notar, se você assistiu uma corrida de Fórmula 1 pela TV, você vai ver que nas arquibancadas tem muita mulher hoje assistindo. Então, assim, e mulher que entende, né? Tem podcast da vida de corrida, olha os cachorros latindo. Tem podcast de corrida da vida que os dois ficam brigando. Aqui é o Button, que é nome de piloto, e o Seninha, que é outro nome de piloto. Então, tem podcast da vida que as mulheres participam discutindo sobre automobilismo e elas sabem muito mais do que muitos homens, né? Então é muito legal isso. Eu acho sensacional essa diversidade aí de gênero dentro do automobilismo. A partir do momento que a pessoa se sinta bem, né? E que goste. Eu, assim, sinceramente, no trânsito, eu sou um pouquinho estressada. E também não consigo. Quando eu vejo, eu tô buzinando, tá a pessoa murriando, eu tô buzinando, tô pedindo passagem, porque
Você entendeu? Porque a gente tem que fazer várias coisas, né? E vai ficar passeando, não dá, né? Mas Eu também sou meio assim no trânsito. Eu sou meio assim também, não tenho muita paciência, não. eu não tenho muita paciência. Não é que eu não sou muito estressada, mas eu não gosto de pegar a gente tartaruga, você entende? Aí eu. Então você ia se dar bem no kart, viu? Você Ah, ia se eu dar não bem no... sei. Eu não sei. Pelo meu peso. Eu sou Porque gordinha, eu não quem sei. anda, Eu não sei se porque eu ia quem anda ficar. muito, viu? Quem anda muito vovozinha, assim, que ele daí no kart chega lá, fica andando. Ah, não dá. Não Aí dá. não dá. Eu fico estressada logo. Eu já falo logo, bora, meu filho, bora, vamos acelerar. Falando no kart, ó, mais uma miniatura aqui. Esse aqui é um Ai, que kartinho lindo. de Que ferro que eu lindo. tenho. Esse aqui é um kartinho, é raro esse kart aqui, kartinho de ferro, muito legal, Olha, que né? lindo. Olha só, esse aqui já é aquele modelo de kart profissional, ó, que eu falei, Ah, sim. né? Ele tem o bico, olha lá, não sei se dá para ver direito aí. Ah, dá Ó, pra ver. ele tem o bico, né? Ele tem as carenagens, a gente chama de carenagem isso aqui, né? Aí tem o aerofólio traseiro aqui. Já o kart nosso de aluguel não tem nada disso aqui em volta. Ele tem o borrachão, no lugar disso aqui é o chamado borrachão. Tudo isso aqui. E aqui atrás também não tem esse aerofólio aqui, né? E tem alguns que tem o chamado Santo Antônio, que é um negócio que vem para cima aqui, que se o kart capotar, aí ele fica assim, né? Ele protege a cabeça. Tem alguns pilotos que gostam de usar um protetor de pescoço. Sabe aquele quando a pessoa tá com um mau jeito no pescoço tal, e põe aquele negócio em volta? A gente tem também esse protetor de pescoço. Tem alguns que utilizam. Eu não, para mim incomoda, porque como o kart não tem espelho, a hora que você chega um adversário atrás, você tem que ficar assim, ó, Ah, olhando, sabe? Meio que olhando para trás, porque não tem espelho. Então você fica querendo saber, será que tem gente atrás de mim? Mas isso atrapalha um pouco a corrida. E com o protetor de pescoço, não dá para você olhar muito para trás, sabe? Ele atrapalha um pouco. Mas é bom, seria bom usar, porque numa capotagem ele protege um pouco o pescoço. e não dá o torcicólogo, não? Quando a pessoa tiver com um problema no pescoço, não pode nem dirigir, né? Não pode nem. Não porque ele tem ele tem um apoio aqui atrás e ele fica certinho aqui, sabe? Então não chega. E outra, ele encaixa certinho no capacete. Ele protege o pescoço entre o capacete e aqui o ombro. Então ele fica assim. Se você for pilotar assim, olhando para frente, sem olhar para trás, você nem sente que ele está ali, entendeu? Agora, se você olhar para trás, aí ele vai atrapalhar. Aí ele vai atrapalhar. Eu já testei, é incômodo um pouco. E tem pessoas que usam, né? Mas Sim. vai ficar incomodando, não tem como. A gente tem, por exemplo, alguns pilotos que correm com a gente acima dos 60 anos de idade. Tem um piloto até de 70 anos de idade. Eles já usam, até pela questão física, né? Para eles aguentarem mais a corrida, tal, eles já usam. Esses um pouco mais idosos. Mas nós, os cinquentões, quarentões, trintões, aí já não quer nem saber, já vai embora. Mas daqui a pouco a gente chega lá, né? Nos 60 também, já Passa vai estar usando. rapidinho. Passa Tomara rapidinho. que, tomara que quando eu chego nos 60 eu esteja correndo de kart ainda. É isso aí. E antes de encerrarmos, você gostaria de deixar alguma mensagem ou consideração final para os nossos seguidores? Então, eu queria mostrar. Você mostrou aquele vídeo da corrida que eu ganhei, que lembro com muito carinho. Queria aproveitar até para mostrar o troféu daquela corrida. É esse Uau, troféu aqui. que legal! Esse troféu, naquela época, esse troféu a gente mesmo do campeonato que fabricava o troféu. Ele é muito bem feito, né? Inclusive com a imagem do Ayrton Senna, né? E aqui é o número 1 que era da vitória, o primeiro lugar. E aqui está primeiro colocado, tal, Copa Roda Presa. Tem até a data aqui na época, lá, categoria B, acho que foi dia 27/11 de 2021. Então é um troféu sensacional. Então esse foi o troféu daquela corrida, por isso que eu separei aqui para mostrar. E também queria mostrar o último troféu que eu ganhei, que foi uma vitória que eu tive no ano passado. Foi com esse troféu aqui, ó. Tá vendo? Primeiro lugar. Os troféus já mudaram bastante. Agora esse troféu aqui já é mais personalizado e tal. Então aí, ó, tá vendo? Aqui o símbolo da Copa Roda Presa. Então esse foi o último troféu que eu ganhei. Parece Transformers, né? Não entendi. O papel parece Transformers, aquele robô. Ah, sim.
Transformers, né? Transform. Acho que É o Transformers. é. Então, esse troféu aqui, até a história dessa corrida é meio inusitada. Eu tenho tempo para falar ainda? Sim, sim. Então, esse troféu é meio inusitada, porque eu fiquei a corrida inteira, eu larguei em segundo, que é uma cidade chamada Paulínia, o cartódromo chamado San Marino, eu larguei em segundo, quase assumi a ponta na primeira curva, acabei caindo para terceiro, corrida inteira eu fiquei segundo, terceiro, cheguei a estar em primeiro, segundo, terceiro, caí para quarto, fica a corrida inteira assim, né? O kart era bom pra caramba e tal, e ficar naquela disputa e tal. Aí, no finalzinho da corrida, eu estava em terceiro e os dois primeiros um pouquinho na frente disputando. Eu falei assim, eu vou ficar bem quietinho aqui, que eu vou ver que esses dois vão se enroscar e vai cair no meu colo o negócio. Ah, mas dito e feito. Na última curva, os dois bateram, aí um ficou e eu passei. Aí eu cruzei ali em segundo. E o outro que foi, cruzou ali em primeiro. Só que, como eles bateram, alguém deve ter sido culpado. Ou o que ficou, ou o que seguiu. Aí, quando terminou a corrida, a direção de prova, tem uma direção de prova no cartódromo, que avalia lá as imagens e tal, para ver, né, o que aconteceu naquela curva. Aí foi ver, o primeiro lugar, que foi o primeiro lugar, foi punido e caiu para a 7ª posição. Quem herdou a vitória? Fui eu. Então, esse troféu aqui, ele tem muita história. Olha, Ele foi uma vitória que caiu no colo. Mas foi vitória. Foi vitória. Então, foi vitória. Então, com essas considerações, eu queria deixar essa mensagem que acredite, né, em você. Tudo que você vai fazer na vida, você tem que acreditar em você. Não só a questão do kart, competição, né? Mas se você... você tem que acreditar em você. E outra coisa, se você gosta de fazer algo, mesmo que você não consiga fazer no seu trabalho, né? Às vezes você tem um trabalho que a pessoa às vezes não curte muito, mas você precisa do trabalho, então você tem que trabalhar, você tem que continuar fazendo aquilo, mas então procure algo nas suas horas de folga para você fazer que te faça mais feliz, que te faça que você tenha um momento de lazer. E no caso meu, eu escolhi tanto a música quanto o kart, né? Quanto o automobilismo. E também escolhi a Ferrari. Essa aqui é uma Ferrari antiga, do Niki Lauda, tá? Uma outra miniatura. E eu também escolhi a Ferrari, torcer para a Ferrari. E por que eu sou um torcedor da Ferrari? Além de ser descendente de italiano, eu sou torcedor da Ferrari por causa do Rubinho. E quando o Rubinho correu na Ferrari, ele ganhou aquela corrida de Hockenheim no ano 2000, que ele largou, na Alemanha, que ele largou da 18ª posição e começou a chover na corrida, e ele ganhou a corrida, largando de 18º. Foi ali que eu comecei a torcer para a Ferrari. Ele saiu da Ferrari e eu continuei torcendo para a Ferrari. Então hoje eu sou ferrarista por causa disso. Então assim, torça para alguém, torça para alguma coisa, nem que seja por pior piloto que as pessoas achem, mas torça para alguém, né? Tenha um ídolo, sei lá, mas não seja fanático. Não seja fanático. Tem uma diferença entre você ter um ídolo e você se fanatizar, né? Não se fanatize, porque isso fanatismo não leva a nada. Não é legal, né? Nada que tem que ter o equilíbrio, né? O equilíbrio. Sim, com certeza. Muito obrigada, Kleber. Porém, tivemos problemas aí. Mas correu tudo bem, graças a Deus, né? Muito obrigada, Kleber, por compartilhar suas histórias, experiência conosco hoje. Aguardamos o nosso próximo bate-papo, hein? Com certeza. Eu que agradeço mais uma vez o seu convite. Estou à disposição quando você quiser. Tomara que não dê esses, né, imprevistos de horário que infelizmente aconteceram comigo hoje, né? Previstos de tempo, tal, de trânsito. Mas mesmo assim conseguimos fazer, né? E estou à disposição. Adoro bater papo com você, divulgar isso para o pessoal do Rio aí, né? Muito legal. Nossa, nunca imaginava falar para o pessoal do Rio. Nossa, isso para mim é uma honra. E falar dessas coisas, né? De música, de kart. E vamos lá. Temos muitos assuntos ainda para falar de outras coisas e outros gêneros. Quando você quiser, eu estou à disposição. Muito obrigado aí, e é uma honra.
Obrigada, a honra é toda nossa. É um prazer sempre recebê-lo aqui. E a todos, né? Obrigado. E a todos que nos assistiram, né? Não se esqueça de conferir as nossas redes sociais que vão estar aqui no link aqui do... Link não, desculpem, aqui na descrição do vídeo, do nosso convidado, Kleber Daniel, que estará também aparecendo aqui, e as redes sociais também do nosso bate-papo. Se você quer anunciar no nosso bate-papo, no nosso canal do bate-papo, entre em contato pelo link aqui, que vai aparecer aqui no primeiro comentário, ou aponte a sua câmera aqui no QR Code e não perca a oportunidade de se conectar com o nosso público. E não se esqueça, né, Kleber, de aqui no gostei ou não gostei, de comentar e seguir o nosso canal. E também do Kleber, né? Que o Kleber também tem, né, no YouTube, né, o canal. Com certeza. Tem um canal meu lá, que é Kleber Daniel, que lá eu falo mais as coisas pessoais, tal, música também. E tem um outro canal chamado Projeto Kart 26, que é um canal que eu falo só de kart. Lá só fala de kart, tem as minhas câmeras on-board, né? Vocês viram lá no vídeo que tem duas câmeras lá, o pessoal chama de chifrinho, né? Que é as minhas duas GoPro lá que tem no capacete. Lá grava tudo que tem a imagem de trás e de frente. E lá tem tudo, tem uns shorts lá de tirar sarro da galera, é muito legal. E tem as transmissões também ao vivo que o pessoal faz. Então, Projeto Kart 26. 26 porque é o meu número no kart, é o 26 meu número de sorte. Obrigado. Vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo. Então, muito obrigada e até o próximo bate-papo. Fica com Deus, gente. Tchau. Tchau.